ouvintes! Estamos começando mais um Empreenda Cast, um podcast dedicado a você, empresário, que quer ter dicas, conhecimentos e também conhecer histórias de sucesso aí dos empresários aqui da região. O Empreenda Cast é um projeto desenvolvido pela TOTS Oeste e pela Uniguaçu, onde nós levamos conhecimento ao mundo empresarial. E hoje estamos aqui com um empresário de Cascavel, um empresário aí que tem um histórico muito grande na área de gestão. É um cara aí que trabalhou aí desde criança, empreendendo e trazendo inovação e abrindo empresas aqui no nosso território. Estou hoje aqui com Almir Rogério Veridiano. Ele é dono da Cascavel Cortintas e vai falar um pouquinho para vocês como é empreender no varejo nos dias de hoje, ainda mais no mundo competitivo como é de tintas, né, Almir? Sim, sim. Almir, me fala um pouquinho da sua história de vida, quando que você começou a empreender, como é que você trabalhou aí na sua infância, conta a sua história desde o princípio e depois vamos falar um pouquinho da sua empresa também. Então, a minha história, ela, digamos, é longa. Ela começou há mais de 30 anos atrás, onde o meu primeiro emprego, podemos dizer assim, foi vender picolé. Então, foi onde eu iniciei a minha parte de empreendedorismo, onde ali tinha minha comissão e eu tinha que administrar ela, tá? Logo após essa fase de vendas de picolé, eu lembro que foi um sucesso, né? Porque até a bicicleta que você queria, você comprou nessa época. Sim, tinha alguns objetivos naquela época, uma delas era a bicicleta e foi comprada. Logo após algum tempo desse trabalho, eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica Federal, morava numa cidade pequena chamada Terra Roxa, né? E trabalhei na Caixa Econômica por aproximadamente 2 anos, até que ela fechou na cidade, devido à economia e tudo mais, não sustentava um banco numa cidade pequena. Nesse período eu fui contratado por um grupo de empresários de material de construção e foi aí que eu iniciei toda a minha vida no comércio e comecei a me apaixonar pelo comércio nessa época. Quantos anos você tinha nessa época, Almir? 18 anos, acredito, 17 para 18 anos foi quando eu iniciei 17, 18 anos. Quando eu iniciei a trabalhar com material de construção, tá? Nessa época também estava iniciando a faculdade de Ciências Contábeis e nessa empresa eu tive muita oportunidade de aplicar todo o conhecimento contábil, fiscal que eu aprendia na faculdade direto em uma empresa. Mesmo sendo uma empresa pequena e familiar, tinha facilidade de aplicar os conceitos, utilizar os conceitos, a empresa aceitava essas aplicações, desde contábil a custo, onde facilitou muito meu aprendizado na área de contabilidade e de gestão de empresas, tá? Dessa empresa, em meados de 2003 ou 2004, resolvi empreender na cidade de Cascavel, onde adquirimos uma empresa de software e nessa empresa de software trabalhamos até 2023, onde eu me afastei com o sonho de voltar na área do comércio. Foi aonde surgiu a Cascavel Cortintas, para trabalhar de novo na área de construção, na área comercial, que é uma área que eu sempre gostei e tenho facilidade de lidar. Então você já vem de uma época que trabalhou nessa área de construção e agora voltou a empreender em Cascavel com tintas para o mercado regional. E como é que é empreender no varejo, Almir? Empreender no varejo ele é diferente. Tá? É diferente que eu falo por causa que, como eu fiquei 20 anos na área de implantação de sistema, empreender no varejo você tem que estar muito ligado às informações dos produtos, à forma de atender o cliente, a precificação desse produto, porque o mercado direciona o preço, você não consegue administrar esse preço, mas sim administrar um bom custo de compra, uma boa organização de compra para que consiga entregar para o mercado de varejo um produto com qualidade e preço competitivo. Então nós podemos entender que varejo você tem que saber comprar e saber vender e tem que estar de acordo com o dia a dia do mercado, isso? Sim, principalmente comprar. Hoje no varejo saber comprar é fundamental para que você consiga vender bem o seu produto. Você pode até vender o produto, mas se você não saber comprar, você não vai conseguir atingir uma margem de contribuição que mantenha a sua empresa
viva do mercado. É saudável, né? Porque a margem faz com que você tenha as suas rentabilidades, o seu resultado e você possa investir no crescimento da operação e assim por diante. Então, margem é um ponto importante aí para quem trabalha com varejo. Cuidar essa questão da margem desde o princípio da sua operação. E esse princípio, ele é importante que você construa isso dentro de um processo de negócio, dentro de uma estrutura que permita você controlar essa informação e que essa informação esteja disponível toda hora. Como é que vocês fazem isso hoje ali na Cascavel Cortintas? Como é que vocês gerenciam a margem, Almir? Hoje nós gerenciamos a nossa margem a partir do custo médio. Para isso, é claro, utilizamos ferramentas que consigam trazer a informação em tempo real, ou seja, nós precisamos acompanhar produto a produto, pedido a pedido, dia a dia, a nossa margem de contribuição. Isso é fundamental para que a gente tome decisões o mais rápido possível sobre qualquer alteração do mercado ou que esteja acontecendo com o mercado durante uma semana, ou 2 semanas, ou 3 semanas dentro do mês, para não deixar no final do mês levar um susto e falar o que aconteceu, por que não atingimos os nossos resultados. Então é essencial ter uma ferramenta que consiga conciliar e entregar custos e dados com exatidão. Legal, então nós podemos dizer que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia dentro de uma operação de varejo. Então, ouvinte, entenda isso como um fator crítico de sucesso para o seu negócio. O varejo precisa de tecnologias que trazem a informação online para você, principalmente de margem. Almir, me fale um pouquinho, qual é o propósito da empresa Cascavel Cortintas? Qual é a finalidade dessa empresa aí? Nós estamos num ambiente bem competitivo aqui no Cascavel, várias empresas no segmento de cor. Como é que a empresa Cascavel Cortintas entrou nesse mercado e qual é o propósito dele para os seus clientes? A Cascavel Cortintas, ela procura entregar tintas de qualidade, tá, para nossos clientes, utilizando um processo de produtivo de alta qualidade. Hoje, todas as nossas tintas, 95% do que vendemos ela é produzida dentro da própria empresa, onde existem as bases e os corantes que fazem essas tintas. Então, é fundamental a assertividade, máquinas de alto desempenho que entreguem essa tinta com as cores da forma que o cliente escolheu e principalmente quando ele precisa novamente dessa mesma tinta uma semana, um mês depois, que conseguimos produzir com a mesma qualidade. Então buscamos em primeiro momento entrega de qualidade ao cliente, focado também com um ótimo atendimento. Por mais que pareça padrão falar em ótimo atendimento, investimos numa equipe comercial que tem aproximadamente 15 anos de mercado, onde a gerência está com 17 anos no ramo de tintas e os meus consultores de venda trabalham de 10 a 17 anos no ramo de tintas. Com isso, tendo um diferencial de poder resolver qualquer problema, qualquer solução relacionada à pintura predial, tá? Ou toda a linha imobiliária, podendo essa equipe discutir com os próprios pintores, dar opiniões para esses pintores, acompanhar arquitetos, engenheiros, com uma alta qualidade de solucionar problemas relacionados a pinturas. Ah, legal. Então, vamos dizer assim, a tinta é algo que você compra continuamente, né? Você tem uma casa, você tem o seu prédio, você tem uma obra ali que você vai pintar e daqui a um tempo você vai comprar de novo. Então, o atendimento e o relacionamento com o cliente para garantir a qualidade, que para essa tinta ela ser duradoura e que o cliente volte a comprar com vocês, é importante. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem esse relacionamento com o cliente para que ele se torne fiel em um mercado que não é fiel? Realmente, esse é um dos propósitos da nossa empresa, em tornar nossos clientes fiéis à empresa. Para isso, investimos altamente em qualidade da entrega da nossa tinta, para que o nosso cliente, uma vez que ele compre a tinta com a gente e volte a comprar, ele tenha essa tinta com a mesma qualidade, não verifique uma diferença de tonalidade, Perfeito. que tenha uma desculpa, é que já desbotou, tudo bem, isso acontece, mas em geral as tintas ela tem que bater, ela tem que ser feita em máquinas de qualidades que entregue ao cliente a cor satisfatória que ele escolheu, tá? Não que ele se sinta enganado. Então nós estamos batendo muito forte realmente na qualidade aqui em Cascavel para entrega de tintas. Me fala uma coisa, Almir, me fala uma coisa. Um ponto crítico em todo o processo de vendas
é você entregar no tempo que o cliente precisa. E a tinta você tem que entregar porque você tem um cronograma na obra para fazer a pintura, você tem um cronograma para executar o trabalho dentro de uma obra. Como é que é o prazo de vocês aí de entrega? Como é que é a estrutura de entrega de vocês para garantir que a tinta não falte na obra do seu cliente? Primeiro, na área de tintas, a tinta tem que ser entregue em 24, 48 horas no máximo. Hoje entregamos em todo o Cascavel sem nenhum custo de entrega, tá? Mas em si, para que não falte tintas, usamos nosso sistema de gestão, todo um controle de estoque atualizado, um estoque que hoje nós temos uma assertividade muito alta e que com isso os produtos que têm mais giro dentro da empresa, existe uma política de compra para que não falte esses produtos. Então, produtos de altos giros dentro da empresa, existe uma estratégia toda traçada para que cada vez mais possamos estocá-los para que não deixe de entregar ao nosso cliente. Nós estamos continuamente investindo em nosso estoque e no tamanho do nosso estoque. Estoque, então, é um diferencial aí no varejo, né? E você tem que ter o estoque no tamanho certo, na medida certa, porque se você tiver um estoque muito grande, você tem o quê? Dinheiro parado dentro da operação. Se você tiver um estoque muito pequeno, você não consegue dar o prazo de entrega para o cliente. Essa inteligência de gerenciar um estoque é um diferencial para o mundo do mercado de varejo, para o negócio de varejo, Almir? Sim, ele é um grande diferencial. Como você colocou, muito estoque pode estar dinheiro parado, pouco estoque vai faltar dinheiro na mesa porque não vai vender. Mesmo assim, tem algumas variáveis que têm que ser levadas em consideração que algumas vezes o estoque tem que ser grande, tá? Primeiro, para atender grandes obras, então eu atendo numa pintura de um quarto quanto em pintura de um edifício de 50 andares. Então eu tenho que estar programado para esse tipo de compra. Tá? Um Perfeito. segundo fato relevante em tintas que a gente leva muito em consideração em nossos algoritmos é a parte de logística. Tá? As indústrias de tintas seguem logísticas diferentes. Então, nós temos indústrias que entregam em 10 dias, indústria que entrega em 20 dias, indústrias que entregam em 30 dias e indústrias que entregam até em 50 dias o seu pedido. Então, você tem que estar mapeando quais produtos e quais indústrias têm a maior dificuldade de entrega e planejar o seu estoque levando em consideração a dificuldade logística das entregas também. Não só um ponto de equilíbrio normal, mas eu preciso, ou um ponto de pedido mínimo. Eu preciso levar em consideração o tempo também que essa mercadoria demora para chegar dentro da minha empresa ou ser reposta. Então nós temos uma ginástica muito grande dentro de uma operação de varejo, né? Então você falou que tem que comprar bem, tem que deixar o produto com qualidade para que o cliente se sinta satisfeito, tem que ter um prazo de entrega aceitável pelo cliente e tem que ter um estoque adequado. Fazer tudo isso não é fácil dentro de uma operação. Como é que vocês fazem isso hoje, Almir? Tem processos? Criaram uma estrutura de processos? Como é que foi? Foi você que criou isso? Me fale um pouquinho de como vocês estruturaram isso dentro da Cascavel Cortintas. A Cascavel Cortintas, ela utiliza os critérios, os melhores critérios de controle de processos que pode ser implementado numa empresa, tá? Como eu trabalhei em várias empresas, cuidei de estoque, implantei estoque, a gente acabou aprendendo conhecimentos de várias formas de controle de estoque. Então, dentro da empresa nossa, o estoque ele tem que estar muito bem separado, não temos percas, não temos problemas de estocagem, mas para comprar com um resultado satisfatório, usamos algoritmos, usamos BI, usamos o nosso sistema de informação que nos oferece as informações de vendas ágeis para que a gente possa, durante o dia, a qualquer momento, puxar qualquer informação necessária para que precise repor estoque online. Então, hoje, se eu precisar repor uma marca online, eu tenho na minha mão o relatório em questão de 2, 3 minutos, com uma assertividade que eu posso falar de mais de 99%. É claro que existe processo cuidando, existe processos utilizando telefones para bipar a entrada e a saída de mercadoria, para que não tenha diferença no estoque, porque todo esse processo só funciona com estoque em 99% e 100%. Mas pera um pouquinho, Almir. Quanto tempo tem a Cascavel Cortintas? A Cascavel Cortintas, em funcionamento, ela está no seu 9º mês, tá? Mas como eu falei antes, ela aplica as melhores metodologias de mercado para gestão de estoque, gestão financeira, gestão de vendas.
tudo que durante aquela história que eu falei de mais de 30 anos a gente vem trabalhando é aplicado dentro da Cascavel Cortintas, inclusive na questão de vendas, onde temos vendedores gabaritados com até 17 anos de conhecimento. Ou seja, é possível criar um empreendimento em pouco tempo, estruturar ele para ele dar resultado. É possível, desde que tenha uma boa gestão por trás do negócio. Ah, legal, parabéns, Almir. Você, em pouco tempo, estruturar um negócio de varejo totalmente em processos, totalmente aplicando tecnologias que deixa a informação online, não é para qualquer um, não. Não é qualquer empresário que faz isso dentro da sua operação. Hoje eu sei que muitos empresários têm dificuldade de identificar a sua margem, ou muitos não veem a sua margem. Os empresários não conseguem ver os seus resultados porque não tem a contabilidade dentro dos seus sistemas, eles procuram isso em sistemas que estão em contabilidades em terceiras, e até essa informação chegar ao resultado final, para que o empresário tome a sua decisão, demora meses. Como é que é a contabilidade dentro da Cascavel Cortintas? É online? Nossa contabilidade é online, é integrada no sistema, tanto a contabilidade quanto a fiscal, como outros módulos que nós temos também que presta suporte ao nosso resultado. Temos gestão de contrato, gestão de frota, tá? Fora o back-office normal, que a gente pode dizer compras, estoque, faturamento, fiscal, financeiro. Então nós temos tudo integrado e a nossa informação ela é online no geral. Tá? Então, o nosso custo médio é apurado diariamente. Ó, você fez uma façanha que poucos empresários conseguem ter uma contabilidade de imediato, online, à sua disposição para tomar a decisão. Não é qualquer um que consegue colocar isso, tá? Parabéns de novo. É um trabalho muito diferenciado que vocês estão fazendo na Cascavel Cortintas. E outra, ter toda a empresa integrada em um sistema que gera informações também não é qualquer um que tem. Você falou em gestão de frotas. Qual é a frota da Cascavel Cortintas? Hoje dispomos de 4 veículos, tá? Mas mesmo sendo uma frota pequena, tá? Ela é integrada no sistema porque eu tenho um conceito de gestão de dados e para que esse conceito funcione eu tenho que ter a frota nessa gestão de frota. Então você, empresário, cuide da sua frota mesmo ela sendo pequena, porque ela faz uma diferença no seu negócio. Legal, Almir. Você tem aí um negócio muito bem controlado, muito bem estruturado. De fazer inveja a muito empresário aí. E você está nos dando ótimas dicas aí de como fazer a coisa certa para que o seu negócio, por mais que você já recente, ele já comece a trazer resultados para a sua operação. Vamos para um lado mais financeiro, Almir. Me fala uma coisa. Como é que é analisar crédito no varejo? É complexo? É difícil? Na situação econômica atual, analisar e liberar crédito no varejo é bem complicado. Hoje, quando a gente analisa crédito, é para vender no boleto. Hoje a nossa venda no boleto ela representa a menor venda, ou perto de cartão de crédito, ou à vista, ou no Pix, devido à dificuldade de conseguir liberar essa venda pelas questões econômicas a qual o Brasil enfrenta, onde a taxa de juros é muito alta e o endividamento das pessoas é muito fácil ser atingido e a primeira coisa a não ser feita é pagar a sua conta. Ela pode falar, olha, aconteceu uma coisa com a minha família, não consegui te pagar, estou com outro problema particular. Então, analisar crédito no varejo hoje, eu falo que eu acho ele mais difícil que a própria gestão completa da empresa. Como chegar ao crédito exato para aquele cliente, como falar para o cliente A eu vou vender, para o cliente B eu não vou vender. Então isso é muito individual, nós estamos fazendo essa análise, quem faz sou eu e mais uma pessoa do financeiro dentro da empresa, mas ela depende de cada pessoa, cada forma que ela atua, onde ela trabalha e até quantas vezes essa pessoa já foi consultada, tipo no Serasa, no SPC, nos chama a atenção para fazer uma liberação de crédito, ainda mais na nossa área, que é comprar tinta, muitas vezes o ticket médio é alto. Interessante. Então, a análise de crédito não é se baseada em algumas variáveis que o pessoal usa muito no dia a dia da análise de crédito, que é, sei lá, a data de criação da empresa ou do negócio, ou se tem protesto no Serasa. A análise de vocês é muito mais ampla, olhando, por exemplo,
a quantidade de consultas que foram feitas para aquela pessoa. Então são muitos critérios que são levados em consideração para você analisar a capacidade de compra dessa pessoa, dessa empresa. Como básico já vem assim, se tiver alguma restrição já é negado o crédito. Então qualquer restrição já é básico, o crédito já é negado. Então assim, o grande desafio é a pessoa que ela não tem nenhuma restrição, e isso acontece, tá? Vem todo um histórico dessa pessoa e muitas vezes a nossa análise de crédito, a maioria das vezes não é focada numa pessoa jurídica. A pessoa jurídica nós também temos a questão de solicitar plano de conta, o último balanço, quem são os proprietários, tudo depende do valor do orçamento. Então, um orçamento de 2.000, a análise de crédito é diferente do orçamento de 25.000, por exemplo. Então, aí muda os nossos critérios para empresas. Para a pessoa física, que é o mais complexo, levar em consideração de como essa pessoa tem a renda dela e como ela forma essa renda para te pagar, mesmo sem nenhuma restrição, ainda é uma incógnita. Nós estamos montando, não existe um algoritmo ainda para nos ajudar, tá? E é muito individual o nosso. Então, assim, como a gente também tem nós montamos uma equipe velha, ou não vamos dizer velha, experiente, porque é mais de 15 anos, essa equipe já trouxe junto à Cascavel Cortintas uma carteira de clientes bem grandes e confiáveis, que fez a Cascavel Cortintas rodar até agora no azul e funcionar da forma que está funcionando. Então foi fundamental a equipe de venda, o gerente de venda veio com uma carteira de cliente que nos ajudou até agora em 95%. O outro 5% é o que ele não conhece, que vai para análise de crédito. E muitas vezes é negado a análise de crédito para quem não é conhecido e que não tem como provar renda. Hoje no Brasil existe muita gente que é informal. Então a análise de crédito em si não é simples. Por mais que use o critério, está bloqueado, está com algum problema no Serasa, não, essa já descarta. Mas muita gente não tem problema no Serasa, está com o nome limpo, mas mesmo assim tem as variáveis da renda, onde trabalha, e tentamos fazer de tudo para trazer para venda por cartão de crédito, tá? Hoje é muito fácil a pessoa ter um limite no cartão de crédito, porque não existe financiamentos hoje para alavancar o comércio. Na área de construção não existe nenhuma linha de financiamento com a taxa de juros atual que nos auxilie. Então nós temos aí vários critérios de análise, né? Então independente da pessoa, você é uma pessoa física ou pessoa jurídica, vocês têm uma estrutura de análise específica conforme porte, tamanho do orçamento e tudo mais. Legal, então temos que cuidar do dinheiro da forma certa, não adianta vender se não receber. E o receber é que vai te dar o resultado da sua operação. E fluxo de caixa, vocês controlam dentro da operação de vocês, Almir? Como é que funciona essa gestão do fluxo de caixa? Porque dinheiro não tendo no caixa é pagar juros, é pagar taxas exorbitantes aí nos bancos aí para você buscar esse dinheiro, né? E como é que vocês fazem essa gestão? Sistemicamente nós também temos o fluxo de caixa, tá? Ele nos atende diariamente até a um nível de 90 dias. Nós temos uma organização bem feita de fluxo de caixa, onde nós temos todas as despesas, tá? Todas as nossas contas a receber bem organizada, fora a provisão de venda. Então, dentro de um período de 90 dias, a gente sempre acompanha esse fluxo e vai acompanhando ele com o passar do tempo, se está dentro do fluxo ideal, onde a gente não fique com muito dinheiro parado, deixando de comprar. Perfeito. Tá? Ou ao contrário, compramos demais para ter que pegar um empréstimo, alguma coisa para um capital de giro para cumprir a compra. Então, hoje nós trabalhamos o fluxo de caixa para suprir nossas necessidades, tentando organizá-lo da melhor forma possível para não pegar capital de giro e não ficarmos sem estoque. Até o momento estamos conseguindo cumprir o que o fluxo de caixa está nos passando, com o auxílio das ferramentas do sistema também. Então podemos dizer que fluxo de caixa é um indicador que o empresário tem que cuidar com bastante carinho também. Sim, o fluxo de caixa principalmente, o nosso ramo, quanto mais comprarmos à vista ou com condições mais próximas do à vista, nós temos melhores preços para ser mais competitivo. E por que você tem que cuidar do fluxo de caixa? Numa operação comercial, não falo só o fluxo de caixa, mas vamos pensar o índice de endividamento da empresa. Se hoje você tem um índice de endividamento muito baixo e você não presta atenção, você começa a trocar suas compras à vista por compras a prazo, sem levar em consideração todo o seu fluxo de caixa, você pode estar perdendo dinheiro, pode estar tendo prejuízo e não está vendo que está tendo prejuízo. Simplesmente um indicador que vai te chamar a atenção com o tempo é seu nível de endividamento. Você continua tendo dinheiro no banco,
continua pagando as suas obrigações, mas se não preocupar com o índice de endividamento, que você, vamos supor, que tenha 99% do seu estoque pago à vista, em um ano você diminui para 89% e você vai estar perdendo dinheiro sem prestar atenção. Se não tiver os indicadores corretos, e um deles é o fluxo de caixa. Então, é nos detalhes que faz a diferença na gestão do varejo. Sim. Ok, ótimo. E me fala um pouquinho, vocês são multimarcas, né? Representam algumas marcas de tintas. Quantas variações de tintas vocês têm para oferecer aos clientes de vocês? Hoje nós somos multimarcas, representamos a Suvinil, a Renner, a Brasilux, a Natucor, Farben e mais umas 10 marcas, tá? Mas em si, hoje a variedade de tintas versus as possíveis produções que podem ser feitas de cores versus acrílico, acrílico fosco, acetinado, emborrachada, podemos dizer que hoje podemos oferecer mais de 1,5 milhão de combinação de cores. 1,5 milhão de combinações? 1,5 milhão de então combinação não tem de como cores. alguém não ser atendido pela Cascavel Cortintas, quanto o quesito é cor. Na linha imobiliária não, atendemos tudo. Podemos atender toda a questão e toda a necessidade na linha imobiliária para qualquer solução de pintura e impermeabilização. E como é que vocês conseguem administrar 1,5 milhão de produtos dentro de uma empresa? O varejo de tinta é diferente do varejo de construção geral como material de construção. A variação grande se deve a cada estilo de tinta. Um exemplo, a tinta emborrachada, que é específica para se pintar casas e prédios na parte externa, só essa tinta, a variação dela só em um tamanho é de 4.000 cores por marca. Então, se eu tiver 10 marcas, eu tenho 40.000 possibilidades, é um exemplo. Então, essa variação ela é toda administrada pelo sistema, tá? Onde o sistema consegue compor o preço desses produtos a partir de toda a matéria-prima utilizada, que são os insumos, que são os corantes, mais a base que é composta. Então, ter a possibilidade de fornecer 1,5 milhão de produto não significa que eu tenha esse 1,5 milhão de produto em estoque. Tá? O estoque, talvez ali, em falar em unidades, nós temos 70, 80 mil unidades, 1.500 produtos a 2.000 produtos, mas as combinações possíveis chegam a 1,5 milhão. Perfeito, Almir. Então quer dizer que vocês têm toda uma gestão dentro da operação de vocês. Vocês fazem todo o planejamento da operação, vocês fazem toda a parte de estruturação de processos usando tecnologia, vocês têm disciplina no trabalho do dia a dia de vocês, vocês têm indicadores que gerenciam a operação de vocês e vocês, a partir desses indicadores, geram feedbacks para melhorar a operação de vocês, é isso mesmo? Sim, trabalhamos dessa forma. Dia a dia, semana a semana, os indicadores são analisados pelas nossas equipes, cada um na sua área. E sim, cada indicador ele é trabalhado para ser melhorado. Um exemplo é na área de tintas, nós tínhamos um indicador no início de perca de produção. Então, poderia ocorrer manualmente um erro. Nós trabalhamos forte nesse processo e nós estamos há mais ou menos 5 meses sem nenhuma perca de produção dentro da empresa. E é uma coisa muito difícil de fazer no setor de tintas. O que é uma perca de produção? Um exemplo. Existem 3 bases que levam os corantes. Então, se eu for fazer a cor A, ela vai com a base A, não com a base B. E a pessoa manualmente vai lá e pega a base B e coloca o corante da base A. Essa tinta não chega na cor esperada. E essa tinta a empresa perde ela, não tem mais o que fazer com ela. Então hoje nós não joga fora. Na verdade, tem que achar uma forma, um descarte legal. Normalmente se doa, dá para alguma instituição que precisa pintar, mas em si é uma perca. É uma perca que tem que ser tratada contabilmente. Outra coisa que não sei se todo mundo faz esse processo. Então nós temos processo para cada coisa que acontece na empresa. Hoje estamos sem ter perca, mas se tiver uma perca, o que acontece? Tem um processo para ele. Se tem um produto que foi danificado, qual é o processo para que esse produto danificado não fique para a empresa, e sim o fornecedor responda por ele. Então, tem vários processos que são monitorados por indicadores, que são revistos para que cada vez sejam melhores. Então, isso é contínuo dentro da empresa e não para. Que bacana, Almir. Vocês têm uma estrutura aí invejável para muitos empresários que estão aí nesse segmento de varejo. Até grandes empresários aí não... Eu desconheço o nível de gestão que vocês têm hoje dentro da Cascavel Cortintas. Parabéns de novo, viu? Tô impressionado aqui com todo esse trabalho. Mas me diga uma coisa, Almir. Trabalhar com pessoas é algo bem complicado dentro de uma empresa.
Como é que vocês fazem o engajamento? Como é que vocês trabalham a liderança? Como é que vocês fazem com que essas pessoas alcancem as metas, objetivos? Você deu um exemplo aí que vocês não têm perda, porque o ser humano erra e vocês conseguem fazer com que o ser humano não erre. É uma coisa assim, né, invejável. Me diga uma coisa, como é que funciona essa gestão de pessoas dentro da empresa de vocês? Primeiro, cada departamento, nós somos muito claro o que nós queremos desse departamento com as pessoas. E eles entendem muito bem qual a funcionalidade desse departamento deles para os outros departamentos. Então, por menor que seja um departamento dentro da nossa empresa, a pessoa ela se sente útil perante o outro departamento, porque ela sabe que ela entrega alguma coisa. A área de vendas, nós tratamos com reuniões semanais, onde observamos como está vendo, o que precisa melhorar, se tem alguma sazonalidade naquele período, um exemplo é o inverno, e assim por diante. A área de estoque, qual a melhor forma de atender a área de vendas, por que a produção não pode ter erro. Então sempre tem uma explicação do porquê, por que aquilo tem que ser feito daquele jeito, por que o entregador tem que tomar cuidado quando ele chega na casa de um cliente, porque muitas vezes ele vai passar em cima de um piso de um porcelanato de R$ 200 um metro, tem que tomar cuidado para que não quebre. Então tudo é muito bem explicado, organizado e passado. Esse processo ele é contínuo e ele existe desde a abertura da empresa. As pessoas que trabalham com nós hoje estão desde a abertura da empresa, a rotatividade é muito baixa, tá? E isso também facilita que eles entendam o nosso processo e cada vez melhore para diminuir erros. Perfeito, Homero. Profissionais, quanto mais tempo de casa, são mais produtivos, são mais eficientes e trazem mais resultados à operação. Isso a gente não vê muito no varejo, a gente vê uma rotatividade significativa de pessoas no varejo porque a coisa muda rapidamente, talvez porque não tem processos, talvez não tem liderança ou não tem engajamento por parte da empresa. E eu sei que vocês fazem muitos trabalhos aí personalizados para a equipe, para toda a estrutura de profissionais que trabalham com vocês na Cascavel Cortintas. Meus parabéns novamente. Quando nós falamos em clientes, em prospects e processo de vendas, eu sei que vocês trabalham muito num conceito de grupos, né, específicos de possíveis compradores, influenciadores. Vocês têm toda uma estratégia no sentido de trabalhar a melhor venda possível. Tem metas, né? Vocês têm metas para buscar alcançar e o pessoal corre atrás disso daí. Como que qual é o nível de clientes que vocês têm ou qual é a estrutura de clientes que vocês têm? Vocês analisam por área esses clientes? Vocês têm um cliente mais específico por segmento, sei lá, uma construtora ou um loteamento ou um condomínio? Como é que funciona isso? Vocês olham isso de forma separada, diferentes, têm estratégias diferentes por grupos de clientes? Atualmente, a Cascavel Cortintas, nós temos como o principal foco varejo. Então, hoje, buscamos atender o cliente que queira pintar de um quarto a casa dele ou o pequeno comércio. Esse eu costumo dizer que é o nosso cliente principal a ser atendido e a ser buscado. Então, Cascavel está em ampla expansão e cada vez crescendo mais. Então, os consultores de venda têm autonomia de visitarem bairro, visitarem alguma instituição que indique aonde tem obras e eles ir atrás dessas obras para trazerem para dentro da empresa. Então, vocês fazem uma prospecção proativa, né? Vocês vão atrás do cliente. Vamos também atrás do cliente em bairros, mais em bairros, tá? E focando sempre no pequeno cliente a primeiro momento. Nós temos sim construtoras, condomínios, só que quando se trata de construtora e condomínios são vendas um pouco mais demoradas, mais trabalhadas. Então um condomínio residencial quer pintar um prédio lá de 17 prédios. Desde a cotação ao fechamento pode ser um processo que demore mais de 6 meses. Então esse processo em si ele existe, nós atendemos, tá? E atendemos grandes obras, mas o foco principal nosso hoje está no varejo e focando cada vez mais em marketing tudo para o final do ano, onde é a grande colheita do varejo nossa na área de tintas. Então vocês trabalham muito aí a parte de marketing digital, nas redes sociais, vocês estão presentes no dia a dia aí do consumidor, porque acho que a venda ela surge na necessidade, né? E quando você tem uma necessidade, você tem que lembrar de quem oferece aquele produto ou serviço.
e estar presente na cabeça do consumidor é importante. Vocês fazem esse trabalho de marketing digital também? Sim, sim. Hoje nós estamos apostando forte no marketing digital. Então nós estamos com uma grande operação aí que vai até dezembro. Também estamos forte no rádio e na TV, tá? Então nós estamos tentando atingir todos os níveis de marketing, mas hoje um dos focos principais nossos é atingir o próprio pintor. Então hoje existem eventos internos feitos pela Cascavel Cor Tintas, onde nós trazemos o pintor até dentro da nossa empresa e ali tentamos profissionalizá-lo cada vez mais em várias áreas da pintura, tá? Então existem eventos Que bacana, direcionados vocês a fazem pintores. um trabalho mais assim, de ensinos, mais social, de desenvolvimento dos pintores para que eles sejam mais produtivos, é isso, Almir? A área de tintas ela é evoluindo. Hoje não é somente a pintura. Hoje existem vários complementos, várias formas de trabalhar a tinta que dá resultados espetaculares, como mármores. Os pintores conseguem trabalhar paredes como se fossem mármores, fora o efeito queimado. Então, existem vários efeitos diferentes na área de pinturas que vêm complementar uma pintura, como pedras naturais. E isso tudo a Cascavel Cor Tintas tem e disponibiliza treinamento para as equipes de pintura para que cada vez mais consiga atender o cliente final. Isso é gratuito, Almir? Os treinamentos, sim, Que legal. patrocinados pela Cascavel Cor Tintas e pelos fornecedores, mas existem esses eventos. Então, existe uma capacitação para deixar com que o pintor esteja mais preparado para atuar com essas novas tecnologias relacionadas a tintas, sejam mais produtivos e atendam melhor os seus clientes. Isso vira um ciclo, né? O cliente bem atendido gera negócios para todas as partes. Existe até por parte dos pintores esse ciclo funciona legal, porque um pintor ele aprende uma nova tecnologia, uma nova forma de pintar e ele não dá conta de atender o mercado. Então ele mesmo propõe de fazer um treinamento para novos pintores e nisso aí as empresas entram patrocinando os equipamentos, local do treinamento e também existe. Então existem várias formas de treinar, pode ser da fábrica, pode ser por conta dos próprios pintores. Qualquer uma delas, a empresa ela sempre vai estar dando oportunidade aos outros pintores de aprender. Perfeito, Almir. Show de bola, cara. Nós passamos aqui um giro praticamente 360 graus dentro de uma empresa. Começamos com compras, estoque, vendas, contabilidade, indicadores. Parabéns aí, né? Trabalho muito bem feito por vocês aí. Então nós estamos chegando aqui no nosso final, nosso podcast. Você que está nos ouvindo aí, nos sigam nas redes sociais, faça os seus comentários e não deixa de curtir aí todo esse material que a gente está trabalhando para vocês. O Empreenda Cast é um podcast vocacionado aí para o mundo empresarial, para trazer aí histórias de sucesso como a do Almir aqui na área de varejo, também trazer boas dicas de gestão. O Almir aqui na nossa conversa falou praticamente de dicas aí em todas as áreas da empresa, em um resumão aí rapidão aí muito interessante, mostrando que você conectar pessoas, processos e tecnologia faz a diferença e gera resultados e resultados rápidos dentro das nossas operações. O podcast Empreenda Cast é uma realização TOTVS Oeste em conjunto com a Uniguaçu, que é trazer esse conhecimento para todos vocês aí. Joia! Almir, considerações finais. Que dica você dá para os nossos empresários, para os nossos ouvintes aí, sobre empreender e empreender no varejo? Eu vou falar a palavrinha mágica que é gestão, tá? Gestão desde o início. Quer empreender? Faça um bom levantamento, um bom planejamento do que precisa ser feito e se prepare, tenha planos para ter o melhor resultado quanto o pior resultado. E saiba lidar com as informações, coleta informações nessa gestão para que lidar com ela. Se não for da forma esperada, como você consegue em pouco tempo reverter a situação a seu favor para que possa ter resultados positivos. Vamos lá, cara, vocês estão pouco tempo no mercado, mas qual é o futuro? Qual é o objetivo de futuro de vocês? Porque hoje vocês já conquistaram uma boa parcela do mercado de Cascavel. Qual é a projeção de futuro da Cascavel Cor Tintas? O ramo de comércio, como todo mundo sabe, é diferente do serviço, é um ramo que você não ganha vendendo pouco, então você tem que ganhar na quantidade, tem que ganhar no giro dos produtos. Então a Cascavel Cor Tintas ela chegou a
a Cascavel para se multiplicar. Então, nós temos aí a estratégia nos próximos anos de 2 filiais e a expansão para fora da cidade. É o que nós buscamos em 5 anos, tá? Tá com uma empresa, pelo menos a matriz e mais 3 filiais aí no decorrer de 5 anos para atingir um faturamento satisfatório de um porte de empresa que se mantenha no mercado e consiga atender todos os resultados que ela precisa ter. Perfeito. Veio para ficar e para conquistar. Sim. E ficar a longo prazo. Parabéns sim. aí, Almir. Outra coisa, como é que a gente encontra a Cascavel Cortintas? Cascavel Cortintas, ela está na Tancredo Neves, 1629, tá? Vai ficar ali na quadra da BMW, muito fácil de ser acessado. Também pode ser encontrada nas redes sociais no @Cascavel Cortintas e pelo telefone 45-2221-0505 ou 999-69-1530. Perfeito. Perfeito, Almir. Então nós estamos aqui conversando hoje com Almir Rogério Veridiano, um empreendedor que começou a empreender vendendo picolé, comprou a sua primeira bicicleta com resultados picolés e hoje tem uma grande empresa aqui no segmento de varejo, num ambiente extremamente competitivo, difícil de entrar e que já desde o começo dando resultado. É uma história muito de sucesso, é uma história que é feita por pessoas que se envolvem, têm um engajamento e, é claro, estão dedicadas ao empreendedorismo. Parabéns, Almir, sucesso para vocês e tudo de bom. Obrigado. Até mais, gente. Um forte abraço para todos e até mais.